agradecer essa oportunidade de estar num curso tão importante sobre a temática da primeira infância e o convite que me foi feito pela Ivânia e, evidentemente, na pessoa da Ivânia, agradecer ao CNJ por todo esse processo de apoio, né, na condução dessa pauta e a Rede Nacional da Primeira Infância, que aqui o Vital de Donet representa de maneira muito brilhante, né, nessa também possibilidade de estar conduzindo essa discussão, seja no plano decenal, na sua atualização, seja em outros espaços formativos em que o debate da primeira infância tem sido feito no Brasil como um todo. E agradecer também a todas e todos e todes que nos acompanham nesse momento, já quase 10 horas da noite, mas certamente isso mostra o esforço de quem nos acompanha de conseguir fazer uma formação continuada, de conseguir aprender mais sobre um tema muito importante e que tem uma série de desdobramentos hoje no nosso cenário governamental e no nosso cenário também societário, né? Então, essas são as palavras que me parecem importantes nesse momento para inaugurar. E vejam que eu comecei fazendo uma saudação a todos, todas e todes, e desde já eu já trabalho a diversidade na saudação, né? Tentando abarcar aqui a todas as pessoas não binárias, aquelas que não se identificam nem como gênero masculino, nem como gênero feminino, ou que se identificam com os dois, né, e pensando o respeito a essas pessoas, a valorização do seu modo de se conceber e de se pensar, sejam elas andrógenos, sejam elas uma terceiro gênero, sejam elas pangêneros, enfim, todas essas pessoas se sintam contempladas nessa saudação. Porque o tema nos coloca essa discussão. Eu sou professor da Faculdade de Etnodiversidade na Universidade Federal do Pará, campus de Altamira, né, no norte do país. E sou também, se me permitem fazer essa abordagem, pai do Pedrinho, uma criança de 10 para 11 para quase um ano, 11 meses para quase um ano, ou seja, está aí nessa ebulição, né, dos neurônios, que muito bem comentou o Pedro e outras pessoas, né, e esses recortes que eu coloco, recortes de lugar, recortes de paternidade, recortes de reconhecimento também como professor, reconhecimento como uma pessoa que é classificada pelo IBGE como pardo, mas que se auto-reconhece como negro, né, dado a compreensão do movimento negro no Brasil, do pardo e do preto, como sendo negro, né, todas essas definições são convidativas para a categoria que inaugura a unidade, né, formativa dessa minha discussão, que é a categoria da interseccionalidade. Né. É importante também, antes de trabalhar essa categoria da interseccionalidade, aí quero dizer, assim como a Heloísa, que não farei uma apresentação digamos assim, uma apresentação em slides, mas deixarei um material também, que eu acho que, dado o tempo, seria muito mais importante fazer uma apresentação oral propriamente para sintetizar as questões que são muito grandes. Até porque a ideia aqui é trabalhar todas essas perspectivas que estão colocadas no campo da diversidade, que desde a apresentação do Pedro, passando pela do Vital, passando pela da Janaína, passando pela do Roberto, da Heloísa, todos eles, de certo modo, também trataram. Isso me facilita, né, porque já houve uma abordagem, também me dificulta, porque preciso trazer aqui questões adicionais que possam também agregar para esse debate. Né? É importante dizer que nós teremos agora, do dia 26 do 11 ao dia 10 do 12, a 11ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, cujo subtítulo é Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento da Violência. E no documento base, me parece que há uma questão central ali na página 4, que eu acho que talvez fosse a perspectiva geral do que a gente quer de fato desenvolver, seja em termos de pensar os direitos, pensar as políticas públicas, pensar a nossa participação nesse contexto, né, da diversidade, que é a busca, e estou lendo aqui diretamente o documento, a busca para que essa população de crianças e adolescentes tenham cada vez mais políticas que assegurem acesso a seus direitos e a efetiva proteção integral, considerando a diversidade e as especificidades das crianças e dos adolescentes no país. É isso que eu acho que me parece a mensagem central do que a gente precisa discutir. Né? E cada vez mais, e vocês viram nas referências das políticas de educação, de saúde, de assistência, né? Vocês viram no marco legal,
da primeira infância, cada vez mais a gente avançar nesse processo de pensar esse reconhecimento das diversidades como sendo a matriz e como sendo fomento para rediscutir as políticas públicas e a própria construção dos direitos das crianças e adolescentes. É óbvio que a unidade inaugura com uma categoria, e aí eu volto para essa discussão da interseccionalidade, que é muito importante. Né? Não é uma categoria colocada aí de maneira, digamos assim, não intencional. Né? Trabalhar a interseccionalidade perpassa de discutir uma categoria que é fundamental e que foi construída pelo feminismo negro norte-americano. A sua autora é a Kimberlé Crenshaw, né, em 1989, que formula a interseccionalidade como um conceito, né, do problema que busca capturar as consequências estruturais, e estou lendo a autora aqui, e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos de subordinação ou de opressão que afetam determinadas pessoas. Então, essa perspectiva da interseccionalidade, ela vai pensar como as relações de poder atravessam os corpos, atravessam as posicionalidades de raça, de gênero, de classe, de sexualidade, de geração, né, de opção religiosa, de deficiência, né, como isso atravessa a sua construção identitária e subjetiva para gerar condições desfavoráveis em relação às suas condições de vida, em relação ao modo como a sociedade pensa esses sujeitos e como, evidentemente, né, e, evidentemente, é pensar na interseccionalidade a partir do nosso lugar de fala, né, a partir de como nós concebemos a nossa identidade, nossa subjetividade, esse exercício que eu fiz inicialmente, de um pouco que classificar-me identitariamente, subjetivamente, para poder mostrar que nessa classificação há relações de privilégios ou de oportunidade por ser homem, por exemplo, né, e há relações de opressão por ser negro, por exemplo, e que é necessário saber lidar com isso, né, e saber lidar, inclusive, para poder pensar como fazer os enfrentamentos, como fazer uma certa conscientização do seu lugar de fala na sociedade. Né? Mas, em termos de pensar as crianças e adolescentes, acho que é importante compreender essa categoria a partir de como as posições subjetivas e identitárias são construídas nessa relação ou nessas relações de raça, de geração, de gênero, de sexualidade, de classe, entre outras, e são estruturadoras tanto de opressões sociais que atingem determinadas crianças e adolescentes, como também, eu diria, de maneira muito digamos assim, muito instigadora, né, que talvez a principal função da interseccionalidade e da diversidade, e de discutir a diversidade num campo de formação, seja, de certo modo, desestabilizar as nossas zonas de conforto. Né, e volto a dizer isso, desestabilizar as nossas zonas de conforto, pois a diversidade é sempre mais ampla do que a nossa ideia de diversidade. E as formas de discriminá-las, de hierarquizá-las e excluí-las também. Né? Então, eu sempre faço um exercício, né, de pensar, por exemplo, quais são as categorias étnicas que nós conhecemos e que nós sabemos que existem no Brasil. Né? É muito falado sobre povos indígenas, sobre comunidades quilombolas, sobre comunidades extrativistas, sobre o povo romani, os povos romani, que são assim chamados ciganos, sobre os povos de matriz africana, e quase sempre a gente para aí. Porque, de certo modo, não sabemos que existem várias outras categorias étnicas, oficialmente reconhecidas pelo Estado brasileiro, 28 categorias étnicas, e entre essas, apanhadoras de flores sempre viva, as comunidades andirobeiras, as comunidades de quebradores de coco-baçu, fundo de pastos, pomeranos, e outras mais. E a pergunta sempre é, quantas dessas a gente de fato conhece, e muitas vezes não conhece pelo fato, inclusive, de viver muitas vezes próximo de pessoas que são dessas representações identitárias, mas a nossa ideia de diversidade não permite ir até eles, ou compreender a sua diversidade. Né? E é sempre preciso fazer esse exercício que a interseccionalidade faz, né, de sair ou desestabilizar as nossas zonas de conforto e pensar mais além dela, e pensar que há mais diversidade do que a nossa ideia de diversidade. Né? Então, essas são questões iniciais que me parece importante, e eu acho que há um debate muito importante, tanto no material de apoio que foi
que faz parte do curso, né, que pensa todas essas compreensões, digamos assim, de bandeiras de luta, como igualdade de gênero, como as lutas antirraciais, as lutas anti-LGBTI-fóbicas, a interculturalidade, descolonização, acessibilidade, enfim, todas essas são formas de contestar, de resistir, de redefinir os parâmetros normativos, morais e culturais da sociedade e também de como o Estado atua. Cada vez mais buscando pluralizar e buscando respeitar as formas de conceber o ser humano. Né? Conceber o ser humano e a humanidade nas suas mais amplas diversidades, mas para isso é necessário discutir as desigualdades que historicamente foram colocadas para hierarquizar, classificar, desigualar e discriminar a essa diversidade. No ECA, e eu preciso trabalhar um pouco também o Estudo da Criança e Adolescente, de início isso não estava presente. O nosso Estudo da Criança e Adolescente, que faz 30 anos, que fez 30 anos, que fez 30 anos agora, 2020, né, inicialmente na sua perspectiva de defesa da universalização de direitos, e é bom que se diga, muito bem defendida, né, final da década de 80 e década de 90, para fazer o enfrentamento ao menorismo, né, nessa luta e nessa afirmação da universalidade de direitos para a universalidade dos sujeitos, houve, de certo modo, uma desconsideração à especificidade dos direitos de tratamento diferenciado para um melhor atendimento, para uma melhor concepção desses direitos. Né? Então, desde a década de 90, né, se vem nesse processo que eu diria, até certo ponto, lento, com muitas resistências, né, da gente conseguir criar melhores condições normativas, institucionais, de políticas públicas e de conhecimento científico e social, né, para, de fato, garantir um melhor tratamento societário e pelo Estado, né, em termos de política pública, em termos de relações sociais mesmo, a todas essas diversidades que compõem o ser criança e que estão presentes na primeira infância. Então, me parece que é importante, e o exercício que tem sido feito nos últimos, talvez, 20, 25 anos, tanto do Estatuto, quanto da rede de proteção, quanto do Estado brasileiro, da sociedade brasileira, um exercício que busca pensar justamente esse caminho para pluralizar o tratamento das crianças, pensando inicialmente em compreender que existem múltiplas formas identitárias e subjetivas de conceber e de vivenciar a infância e a adolescência. Por isso mesmo, dito no plural, como foi dito desde o início pelo Pedro, né, de infâncias e adolescências, quase sempre de forma interseccional, quase sempre sendo crianças negras com deficiência, crianças mulheres indígenas, enfim, uma perspectiva interseccional que torna ainda mais complexa a forma de atuação enquanto política pública, enquanto tratamento pela sociedade. Né? E, junto com isso, não somente a questão do reconhecimento identitário, mas do reconhecimento também do direito, das suas diferenças estando ligadas ao direito à diferença, né, que se materializa normativamente por meio de vários documentos jurídicos, né, que não vale a pena aqui discutir, né, mas que existem desde esse avanço dos direitos humanos, depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos, aquilo que se denomina como especificação dos direitos humanos, existem vários documentos jurídicos que certamente servem como subsídio para pensar essa adequação que precisamos ter enquanto sociedade para esse tratamento mais adequado, mais igualitário. Né? Então, isso são questões fundamentais, junto com essa necessidade de trabalhar a diversidade do ser criança e ser adolescente, com base no reconhecimento da autonomia e da participação e inclusão. E aí eu trabalho essas duas categorias, autonomia e participação e inclusão, como valores transversais que abarcam todas as diversidades do ser criança, pensando gênero, sexualidade, raça, classe, etnia, pensando todas essas diversidades. Talvez esses sejam os dois grandes valores que todos os movimentos sociais que lutam por esses grupos e que se reconhecem como parte desses grupos, trabalham como sendo as suas bandeiras estruturais de luta e as suas bandeiras estruturais de pensar os seus direitos. A autonomia e a participação / inclusão. A autonomia porque o modo como as crianças e suas famílias e as comunidades são ou se constituem em termos identitários e subjetivos não pode ser motivo para restrição ou exclusão de acesso a direitos. Aqui pensando a autonomia como uma proteção à discriminação negativa. Ou seja, todas as classificações que são baseadas em ideias de patologia, de anormalidade, de incapacidade, quase sempre
pensadas de maneira naturalizada, ou seja, tratadas como se fossem de senso comum, devem ser tratadas, precisam ser reconhecidas como violações de direitos, que hoje, no Brasil, no século XXI, não cabem, não podem caber em qualquer política pública, em qualquer decisão judicial, em qualquer tratamento societário que nós tivemos e teremos. Né? E isso é muito importante. Junto com uma perspectiva também de pensar de maneira dinâmica essas identidades, de maneira interseccional, e junto também com a perspectiva de pensar o acesso aos serviços, aos bens, com base na adequação às peculiaridades identitárias. Eu sei que o meu tempo já está se esgotando, queria só fazer referência que no nosso Estudo de Criança e Adolescente, o artigo 3º é onde se inaugura, de certo modo, o reconhecimento dessas diversidades, no seu parágrafo único, trazendo a ideia de que os direitos do ECA devem ser aplicados de maneira a evitar, sem discriminação de raça, de nascimento, de situação familiar. E é muito interessante porque esse artigo 3º, o seu parágrafo único, ele foi incluído em 2016 por uma lei que nós conhecemos bem, que é a Lei 13.257, o marco legal da primeira infância. Então vejam que de 90 para 2016 foi necessário 26 anos para que a gente tivesse um primeiro exercício de fazer essa intersexualidade dentro do ECA, Estatuto da Criança e Adolescente. Evidentemente, a diversidade também está no marco legal da primeira infância, no seu artigo 4º, inciso 3º, né? E aí eu acho importante só frisar da necessidade de pensar esse inciso 3º, né? Que diz que as políticas públicas devem ser pensadas de maneira a respeitar a individualidade, os ritmos de desenvolvimento das crianças, e a valorizar a diversidade da infância brasileira, assim como as suas diferenças entre as crianças, as suas diferenças entre as crianças em seus contextos sociais e culturais, pensando em duas coisas que me parecem importantes aqui para a gente discutir, para a gente colocar como inquietações. A primeira é a importância de conceber esses ritmos ou esses padrões de desenvolvimento das crianças numa perspectiva plural. Né? Eu, por exemplo, estava vendo a apresentação sobre a política de saúde, a perspectiva de gestação, de parturiente, a perspectiva do desenvolvimento inicial da criança, e vinha a ideia de, por exemplo, pensar em comunidades indígenas como os araras, onde, na perspectiva da gestação e do pré-natal, que também deve ser acompanhado pelo homem, ou também tem que ter um pensamento a partir do homem, comunidades araras na minha região, onde eu trabalho, em Altamira, em que há uma concepção de não somente um homem ou uma pessoa como sendo parceiro, mas várias pessoas que contribuem para aquela gestação. Ou seja, existem vários pais para aquela criança, né, que através das relações sexuais continuadas vão desenvolvendo aquele feto na concepção do desenvolvimento infantil dos araras, né, e como pensar essa diversidade dentro dessas políticas públicas, desde o registro civil, passando pelo próprio pré-natal, né, até pensar toda a parte também de acompanhamento da primeira infância arara, né, que no contexto arara ele é feito por vários pais e não somente por um pai. Né. Essa é uma perspectiva que, mais uma vez, volta de ideia de interseccionalidade para poder fazer essa desestabilização. E, junto com isso, a necessidade, voltando à discussão do marco legal, no artigo 4º, inciso 3º, é de conceber políticas públicas a partir dos contextos socioculturais e das construções identitárias das pessoas. Bem, há muitas coisas para se falar. Eu acho que o Plano Decenal da Primeira Infância fez esse exercício de pensar as infâncias da diversidade. Eu tenho a alegria de poder ter contribuído com esse capítulo, junto também com o capítulo, algumas coisas do capítulo de empresas e as primeiras infâncias, né, e acho que esse exercício está aí colocado como um desafio, como bem diz a unidade, um desafio para a gente pensar e continuar a discutir a formação continuada, desde a educação infantil até a educação universitária, até porque é preciso fazer esse exercício de discutir as relações mais igualitárias na escola, né, como sendo um espaço estratégico. É preciso fazer, de fato, e junto com isso eu coloco, a partir da própria fala do Vital, a ideia também da gente discutir na construção dos planos municipais e estaduais a participação dessas várias diversidades de crianças, né? E o grande desafio que é de incluir as crianças da primeira infância ou das primeiras infâncias nesses espaços participativos. E aí colocamos uma série de discussões importantes que possam ser feitas para um outro momento. Desculpe se passei um pouco mais uma vez, mas são algumas questões que eu gostaria de colocar para estimular o debate, estimular digamos assim, a reflexão.